Olá pessoal, aqui é o Rodolfo Lacerda. Estou fazendo agora a segunda parte do meu vídeo que fala sobre as diferenças entre cash games e torneios voltado para jogadores de torneios que querem entender um pouco melhor da dinâmica de cash games. Na primeira parte eu falei sobre as diferenças em relação ao sistema de remuneração e também sobre a possibilidade de recompra. Agora eu vou falar sobre o tamanho dos stacks. Primeiro, eu vou definir o seguinte: quanto maiores os stacks, maior a jogabilidade. Ou seja, quanto mais fichas em relação aos blinds um jogador possui, maior a possibilidade de jogo ele vai ter. Em torneios, normalmente nós vamos ter menos de 40 Big Blinds. Conforme eu já falei no primeiro vídeo, nos estágios iniciais, em algumas situações e em outras situações peculiares, nós vamos ter mais do que 40 Big Blinds e algumas vezes muito mais do que 40 Big Blinds. Mas, via de regra, em geral, dos estágios médios para frente, você vai ter 40 Big Blinds ou menos. Seguindo a nossa regra de quanto maior os stacks, maior a jogabilidade, temos que stacks pequenos proporcionam pouca jogabilidade. Logo, mãos especulativas perdem valor. O que eu quero dizer com isso? Mãos que não possuem um valor absoluto, mãos que precisam melhorar para terem força pós-flop, perdem valor. Um exemplo de mão especulativa seria um Suited Connector, algo como 7 e 6 do mesmo naipe. É uma mão que, se você for até o final sem fazer um par, quase nunca você vai ganhar. Mesmo que você faça um par, ainda assim a chance de você perder é muito grande, porque você faria um par de 7 ou de 6, que é um par baixo. Então, para você ganhar com essa mão, normalmente, assumindo que você vai até o showdown, normalmente você tem que ter um straight, ou um flush, ou dois pares ou melhor. Então, esse é um tipo de mão especulativa, um tipo de mão que precisa pescar algo para se tornar uma mão boa. Para você poder jogar esse tipo de mão lucrativamente sem ser o agressor, você precisa de um stack efetivo grande. Ou seja, o tanto que você tem atrás após o seu investimento tem que ser alto o suficiente para valer a pena a perda inicial do seu investimento. Isso porque quando você coloca dinheiro no pre-flop, ou seja, no primeiro momento, com uma mão como 7 e 6 suited, você está perdendo dinheiro ou está perdendo fichas. Mas, se você tem muitas fichas atrás, assim como seu oponente, em relação ao seu investimento inicial, você pode recuperar esse investimento e ainda ter um lucro. Então, isso é o que a gente chama de implied odds, ou odds implícitas, que é a probabilidade de ganho implícita quando você bater a sua mão. Por outro lado, quando você está jogando torneios ou jogando com stacks pequenos, mãos com valor absoluto são jogadas rapidamente. Ou seja, mãos como As e Valete, que é uma mão que, se você for ao pre-flop com outra mão, você tem grandes chances de ganhar, assumindo, ou pelo menos muito mais chances do que uma mão como 7, 6 suited. Quando você faz um par com As ou Valete, provavelmente tem grandes chances de ser o maior par da mesa. Obviamente o As é o maior par, mas o Valete também pode ser o maior par. Então, esse tipo de mão você quer jogar rapidamente ou você pode jogar rapidamente sem se preocupar. Quando nós estamos jogando cash games normalmente temos mais de 100 Big Blinds. Isso significa que temos um stack grande e por isso temos muita jogabilidade. Então aqui se inverte com os torneios e mãos especulativas passam a possuir grande valor. Conforme eu já expliquei, mãos especulativas como 7-6 suited ou pares pequenos, quando jogado sem ser o agressor, ou seja, quando não é você que está aumentando o pre-flop, essas mãos precisam ter uma grande quantia de fichas atrás para poder valer a pena, às vezes, para você poder ganhar muito, às vezes que você realmente fizer uma mão pós-flop. Seja um straight, um flush ou um grande draw que tem uma combinação de straight e flush mais par ou algo assim. Então quando isso acontecer, você quer que a possibilidade de ganho seja alta para valer a perda inicial do seu investimento pre-flop. Por outro lado, mãos com valor absoluto, quando você tem 100 ou mais Big Blinds, muitas vezes são jogadas lentamente. Ao passo que com 40 Big Blinds ou menos, principalmente se você tem algo em volta de 20 Big Blinds,
dificilmente você vai deixar de all-in pre-flop com uma mão como As e Dama. Algumas vezes As Valete, par de 9, par de 10, dependendo da posição, da situação. Já no cash game não, ou quando você tem 100 big blinds. Porque, primeiramente, os seus oponentes estão dispostos a ir para o chão com menos mãos. Os seus oponentes estão dispostos a ir para o chão com menos mãos quando eles possuem um grande stack, ou seja, quando eles podem perder muito, do que quando eles possuem um stack pequeno, que eles podem perder pouco. Por isso, quando você tem uma mão com força absoluta no cash game ou em um jogo que você tem 100 ou mais big blinds, muitas vezes você vai jogar essas mãos fortes de maneira mais lenta. Por exemplo, um par de 9 ou par de 10, muitas vezes você vai só pagar um raise pre-flop, ao passo que em um torneio, normalmente você vai querer dar um re-raise, ainda mais se você tiver cerca de 20, 25 big blinds e quem está abrindo estiver numa posição em uma das últimas posições. No cash game não, você sabe que seu oponente não vai colocar todo o dinheiro dentro em uma situação normal, com uma mão como par de 8 ou As e Valete contra o seu par de 10. Por causa disso, você sabe que a melhor maneira de jogar essas mãos, principalmente estando em posição, é sendo passivo, apenas pagando, vendo o flop e decidindo a partir de então como jogar. É claro que uma mão como par de As, par de Rei, par de Dama, As Rei, você vai jogar rapidamente no cash game, normalmente. Mas quando eu falo mãos com valor absoluto, eu estou me referindo a mãos fortes, mas que não são monstros. Então, para ilustrar um pouco dessa situação, eu tenho dois exemplos de mãos que eu quero discutir e que eu acho que vai exemplificar muito bem esse tema. Então, nesse primeiro exemplo, nós temos As e Dama, offsuit, ou de naipes distintos, e chega em fold até o small blind, que abre um raise de 3 big blinds, ou seja, a gente está jogando no jogo 5-10, cash game, temos 100 big blinds, e nosso oponente abre para 30. Eu tenho várias opções aqui. Eu posso pagar, eu vou pagar contra oponentes que são muito, muito tights, que quase nunca pagam um realmento fora de posição e que também quase nunca blefam após sofrer um realmento. Quanto a esse tipo de oponente, eu vou só pagar e jogar em posição com meu As e Dama, garantindo que todas as mãos piores que ele está abrindo continuem no jogo. Contudo, se eu acho que o oponente é um jogador que pensa, que é agressivo e que é bom, eu vou aumentar aqui. Isso porque normalmente os oponentes costumam pagar esse raise, esse realmento que eu der aqui, com mãos como As e Valete, algumas vezes As e 10 suited, Rei e Dama suited e alguns pares também, par de 10, par de 9 e às vezes até par de Valete. O que importa é, contra essas mãos, ainda mais as que não são pares, eu domino elas, ou seja, eu tenho não somente uma das cartas que ele vai ter, mas eu ainda tenho o kicker melhor. E contra pares eu vou poder jogar muito bem pós-flop. Eu vou poder blefar algumas vezes. Quando eu tiver a minha mão, ele não vai conseguir fazer o foldar, não vai conseguir me blefar. Então vai ser um jogo fácil. Por isso, a maior parte das vezes, eu vou reaumentar aqui para 90 contra um oponente decente. Acontece que, quando eu reaumento para 90, eu abro uma outra porta. Eu abro a possibilidade do meu oponente reaumentar por cima do meu realmento, que é exatamente o que acontece no exemplo em questão. Agora eu tenho outras opções. Eu tenho a opção de call, ou seja, de pagar. Eu tenho a opção de reaumentar, ou eu tenho a opção de fold, ou correr. Contra alguns oponentes eu vou correr. Contra oponentes que eu acho que vão me pagar com mãos piores pre-flop, mas quando eles reaumentam sobre um realmento, raramente eles estão blefando, muito raramente eles estão blefando. Contra esses oponentes eu vou dar fold. Contra outros oponentes eu vou all-in, que são os oponentes que eu acho que estão reaumentando aqui, blefando muitas vezes, ou estão reaumentando com mãos piores com a intenção de ir para o chão, como As e Valete, As 10. E em relação ao call, eu quase nunca vou dar o call aqui, porque eu acho que quando você dá o call, você coloca um terço, praticamente um terço, um pouco mais de um quarto do seu stack em jogo, sendo que você vai ter que dar muito fold pós-flop, pelo simples fato de que você só vai flopar um par
1/3 das vezes. Então 2/3 das vezes você não vai ter nada e vai estar numa situação difícil sem ser o agressor, sem ser o primeiro a falar. Então, jogando cash game, sem big blinds, nós temos diversas opções com essa mão. Agora vamos ver a mesma mão, mas numa dinâmica de torneio. Vamos assumir que a gente está no torneio, temos 24 big blinds, estamos num estágio mediano para avançado do torneio e novamente chega em fold até o small blind, que abre para 3 big blinds. Nesse caso, a gente sabe que o small blind é um jogador agressivo, bom, que abre uma boa porcentagem de mãos no small blind, algo em torno de 30%. Aqui eu só vejo duas opções, ou aumentar com a intenção de ir para o chão, ou simplesmente all-in. Eu não gosto de só pagar aqui, porque eu acho que nós temos pouca ficha para a gente se dar ao luxo de poder dar fold pós-flop, então eu simplesmente iria aumentar aqui com a intenção de ir para o chão. Por quê? Porque eu sei que um oponente agressivo, sólido e bom aqui sabe que eu devo aumentar com muitas mãos nessa situação. E por causa disso ele também sabe que ele tem que ir para o chão com muitas mãos. As valete, as 10 talvez, rei dama talvez, pares medianos para cima sempre vai para o chão. Então ele vai ter mãos que ou estão jogando moeda com a gente ou estão atrás da gente uma boa porcentagem das vezes. Sem contar as vezes que ele vai resolver simplesmente blefar todo o stack dele. Por isso, nesse exemplo, eu resolvi reaumentar o oponente foi all-in e é um easy call. É fácil pagar aqui. Porque mesmo que o oponente só esteja indo para o chão com mãos muito fortes nessa situação, que seriam par de 10 ou melhor, as e dama ou melhor, ainda assim é matematicamente correto a gente dar call. A nossa equidade no pot garante que a gente possa dar o call aqui. Porque a gente tem um stack. Nós temos um stack pequeno. Se a gente tivesse um stack muito grande, a gente teria que passar a dar fold. Então, acho que essas duas mãos ilustram muito bem a diferença de jogabilidade entre 100 big blinds e 24 big blinds no caso, ou seja, a diferença entre stacks grandes e stacks pequenos e como isso altera a jogabilidade. Então esse foi um exemplo de mãos de força de valor absoluto, como elas podem jogar diferente entre torneios e cash games. Eu vou finalizar aqui a segunda parte do vídeo e na próxima parte eu vou mostrar outro exemplo que fala sobre a diferença de stacks. Na próxima parte o exemplo será sobre uma mão de valor especulativo. Também irei falar sobre a diferença em estruturas de blinds entre cash games e torneios. Então, por favor, assistam a próxima parte, vai ser bem interessante para vocês, vai trazer mais discussões e mais novos assuntos.